Eu vou te mostrar como que eu interpreto o resultado de um algoritmo de inteligência artificial na determinação do aspects quando eu estou interpretando uma tomografia de um paciente no pronto-socorro com suspeita de AVC isquêmico. A gente sabe que a avaliação de um paciente com suspeita de AVC no pronto-socorro é bastante desafiadora, né? A imagem desses pacientes, com frequência nas primeiras horas, que é quando a gente está interessado, quando o paciente ainda está em janela para ser tratado, a imagem com frequência é completamente normal. Por vezes, os achados que aparecem primeiro, eles são bastante sutis, e a gente está num momento em que a gente tem muitos exames para laudar e que a gente precisa entregar o resultado relativamente rápido. Então, ter a ajuda da inteligência artificial é bastante bem-vindo nesse contexto. Mas como que a gente interpreta o resultado desses algoritmos? Em que situações a gente deve considerar a opinião da IA? E em que situações a gente deve ser firme e falar, o meu julgamento clínico deve se impor e eu não vou considerar o que a IA está falando? Esse daqui é um caso de uma paciente jovem que apresentou hemiparesia à esquerda e que está com 2 horas de sintomas, ou seja, ela está dentro da possibilidade de tratamento. Então, avaliando esse exame, é muito importante, né, que a gente janele o exame de forma adequada, de forma a realçar a diferença entre substância branca e cinzenta, e, e que a gente procure perda da diferenciação córtico-subcortical, que a gente procure áreas de hipodensidade, que eventualmente já podem ter aparecido depois de algumas, geralmente depois de algumas horas, né? Procurar o sinal da artéria hiperdensa, a gente vê se tem alguma artéria dessa paciente que tem um trombo dentro, né? Tudo isso a gente vai fazer e geralmente eu faço isso antes de avaliar o resultado da inteligência artificial. É uma etapa que eu faria independente de eu ter IA disponível para eu utilizar ou não, né? Dentro do Aspects, a gente sabe que a gente divide 10 territórios e que a gente busca hipoatenuação em cada um desses 10 territórios. Para cada território que tiver hipoatenuação, a gente subtrai um número de 10. Então, um paciente que tem muitas áreas hipoatenuantes, ele vai ter um aspects mais baixo, e um paciente que não tem nenhuma área hipoatenuante vai ter um aspects de 10. Então, a gente busca aqui, né, um dos locais mais comuns, e nesse paciente que tem um déficit focal à esquerda, a gente fica primariamente focado em olhar o lado direito, assim, sempre comparando com o outro lado, claro, olhando o exame inteiro sempre, mas aqui não me parece ter nenhuma área hipoatenuante, eu consigo ver bem aquela avaliação que a gente sempre faz, né, de procurar olhar ínsula mais hiperatenuante, cápsulas externa e extrema hipoatenuantes, pálido e putamen hiperatenuante, cápsula interna hipoatenuante e tálamo hiperatenuante. Então, branco, preto, branco, que é o normal de a gente ver aqui, né, que a gente precisa procurar. Também no córtex, né, se tanto no nível dos núcleos da base quanto acima, se eu consigo diferenciar o córtex da substância branca, eu faço isso para todos os 10 territórios. Então, feito isso, eu vou ter feito a minha avaliação, né? Geralmente eu tento fechar bastante a janela para tentar sensibilizar o exame quando a gente está procurando essa perda da diferenciação. E aí, depois que eu tenho a minha própria opinião, quando eu falo, olha, eu acho que o aspect dessa paciente é um aspect de 10, ou eu acho que é um aspect de 7, de 8. Depois disso, eu vou olhar o que o algoritmo fez, né? Qual foi o resultado do algoritmo. No nosso país tem vários locais que já estão usando algoritmo para isso. Existem vários fabricantes, né, vários vendors disponíveis, esse daqui é um dos mais comuns. E o que ele mostra para a gente no resultado, basicamente, é um corte no nível dos núcleos da base e um corte acima, e a segmentação, a delimitação de quais são as áreas que a gente vai procurar. E aí aqui fica o primeiro ponto nessa análise, que é, antes de ir lá e ver qual é o score que ele deu, qual é o número, primeiro a gente precisa ver se ele segmentou corretamente as áreas de interesse. E aqui já é o primeiro problema que a gente identificou nesse caso dessa paciente, tá? Repara que a cabeça do núcleo caudado, do lado esquerdo da paciente,
ela foi bem segmentada aqui, essa área em amarelo. Mas do lado direito, repare que não só a cabeça do caudado, mas a própria cápsula interna e o próprio pálido putamen, eles estão desviados. Olha, essa área amarelinha aqui, ela não está na cabeça do caudado, ela está pegando o braço anterior da cápsula interna. Da mesma forma, a cápsula interna, ela está, na verdade, pegando o pálido e putamen. E a região aqui que era para ser mais lateral, né, a cápsula interna, ela está praticamente ali na ínsula já. Então, eu não, eu não sei assim o quanto a gente pode confiar nesse número, porque ele está pegando áreas erradas, né? Então, esse é o primeiro ponto, a avaliação do controle de qualidade do algoritmo. Tem vários algoritmos que, além da resposta final, ele te dá também as etapas intermediárias do processamento, como é esse caso aqui. Ele está me mostrando para a gente quais são as regiões que ele contou, se tem ou não tem hipodensidade. E a gente já está vendo que do lado direito ele colocou em regiões erradas. Nesse caso em específico, não daria muito problema, porque ele não identificou nenhuma área hipoatenuante. Mas, eventualmente, se ele tivesse identificado uma área aqui hipoatenuante, pode ser que, na verdade, ela não fosse, ela simplesmente está medindo no lugar errado, né? Mas, feito isso, a gente depois só iria checar e contar se aquelas áreas hipoatenuantes, de fato, elas são verdadeiras, né? Pelo critério do aspects, a gente precisa olhar e ver que a hipoatenuação existe em pelo menos dois cortes, é uma forma de tirar um pouco aquelas situações que a gente tem artefato no exame e que é uma hipoatenuação por artefato e não é uma hipoatenuação real. Mas se tivesse alguma área aqui hipoatenuante que eu não tivesse visto, eu ia voltar no exame e ia checar aquela área de novo. E aqui que eu acho que está o grande benefício da IA, que é, para um achado que às vezes é sutil, no momento que a gente está com pressa, tendo que laudar muitos exames, eventualmente eu poderia não ter visto uma área hipoatenuante. E se a IA viu, eu volto no exame e faço a minha avaliação de novo. E aí é muito importante nessa segunda avaliação eu ter a segurança de ver que se a IA estava errada, eu aceitar isso. Eventualmente vão ter achados que são nítidos e a gente vai ficar muito claro para a gente, caramba, eu comi essa lesão aqui, eu não tinha visto mesmo, mas a lesão existe, ela está lá e a IA identificou. E é nesses casos que geralmente a gente tem o benefício da IA. Nos outros casos, se a IA falou uma coisa, você foi lá, avaliou e você não está vendo aquilo, eu acho que é muito importante a gente ter essa segurança de usar o nosso próprio julgamento clínico, que no final das contas é o que importa, porque no final das contas é o nosso carimbo que está ali, é o nosso CRM que está ali, isso daqui é só uma ferramenta adicional que eventualmente vai ajudar, mas nas situações que ela errar, a gente tem que ter essa clareza e essa segurança de poder ignorar o resultado da inteligência artificial. Então, a mensagem que fica desse primeiro caso é que sempre que o algoritmo te der essas etapas intermediárias, a gente tem que aproveitar isso para fazer o controle de qualidade do algoritmo antes de fato, interpretar o resultado final, para a gente saber se a gente pode ou não confiar naquele resultado. Agora eu vou mostrar esse segundo caso de uma outra paciente jovem que teve um AVC há 2 meses atrás, que teve um déficit motor no dimídio esquerdo e que agora a paciente apresentou novos sintomas, mas no dimídio direito. Então, mais uma vez, a gente vai avaliar o exame primeiro, antes de olhar o resultado do algoritmo. A gente janela o exame de forma adequada para poder sensibilizar a busca por perda de diferenciação branco-cinzenta, para a gente poder buscar hipoatenuações ou, eventualmente, uma artéria hiperdensa. E aí, nesse caso, eu já vejo que a paciente ela tem uma hipoatenuação bastante marcada do lado direito, na verdade, né? Pegando o lentiforme direito, até estendendo um pouco para a cápsula interna, um pouco para o núcleo caudado, mas já de cara já dá para ver que, né, a paciente teve o AVC há 2 meses com o déficit do lado esquerdo. E esse achado de imagem que eu estou vendo aqui, ele nitidamente é uma sequela de um AVC. Isso daqui é um achado crônico, né? Repara que essa área de hipoatenuação, ela é uma hipoatenuação muito marcada, com uma densidade praticamente igual à do líquor.
já fazendo inclusive efeito atrófico, né? O corno frontal do ventrículo lateral direito ele está bem maior do que o esquerdo. Então, nitidamente, isso daqui é um achado crônico, isso daqui não é o que justifica o sintoma atual da paciente, porque para fazer esse exame aqui, o motivo dessa paciente ter feito esse exame foi um déficit do lado direito. Então, na verdade, o AVC que eu preciso procurar agora, o AVC recente de poucas horas, ele é do lado esquerdo da paciente, né? Então, eu vou focar muito mais em procurar esses achados em todo o hemisfério esquerdo dessa paciente aqui. Mas o interessante desse caso é que a gente não achou nenhuma área de perda de diferenciação no hemisfério esquerdo. E aí, quando a gente vai avaliar o resultado do algoritmo que calcula o aspects, a gente vê que ele até segmentou corretamente, nesse caso, todas as estruturas, né, elas estão nos locais corretos, só que ele identificou que tem hipoatenuação tanto no caudado, quanto na cápsula interna, quanto no lentiforme, do lado direito. E ele também considerou a ínsula, né, como uma área com hipoatenuação aqui. Então, por isso ele deu um aspect de 6. Mas olha só como que é importante a gente fazer a avaliação do exame antes, né? Num contexto de um AVC crônico ou de qualquer outra doença que cause hipoatenuação no encéfalo, a gente vai ver que esses algoritmos eles provavelmente vão marcar isso como área hipoatenuante mesmo. E eles estão certos, porque é uma área hipoatenuante. Mas cabe a gente fazer o julgamento clínico nesses casos e saber que isso daqui eu preciso ignorar, eu não posso considerar, porque esse é um achado de um AVC antigo do outro lado, inclusive. Eu estou interessado do lado esquerdo da paciente agora, e o achado que ele me deu é o achado do AVC crônico. A gente nem aplica aspects nesse caso, né? Isso não faz o mínimo sentido a gente calcular aspects num achado crônico de um paciente, mas só para a gente entender que esses algoritmos têm limitações e a forma como eles foram construídos leva a esse tipo de achado que a gente está vendo aqui. O fabricante desse algoritmo ele até fala que esse algoritmo ele só deve ser utilizado nas primeiras 6 horas. Ou seja, uma paciente que tem um AVC há 2 meses, eu não deveria usar esse algoritmo. A gente só está usando aqui porque ela teve um sintoma novo, ela tem um AVC recente, e é por isso que a gente está, que esse algoritmo foi aplicado nesse caso. Mas só para mostrar como que a medicina ela é complexa, né? O paciente ele nem sempre ele tem uma doença só em um episódio único. Esse é um caso de uma paciente que está com um segundo episódio e que já teve o episódio anterior que deixou a sequela e que está gerando esse problema aqui para gente, né? Então, não é que o algoritmo está errado, enfim, assim, quer dizer, está errado, tá, mas eu estou dizendo assim, se a gente entender como ele foi construído, para que ele serve, como ele deve ser aplicado, fica muito fácil para a gente olhar e saber, vou ignorar, ele está marcando uma área de encefalomalácia aqui como sendo uma área de hipoatenuação, mas nesse contexto não faz o mínimo sentido eu contabilizar isso. Então, essa paciente, ela não tem um aspect de 6, ela na verdade tem um aspect de 10 mesmo. Esses dois casos que eu acabei de te mostrar são para dar uma ideia do processo geral de como é que a gente interpreta o achado do algoritmo, para trazer para vocês essa ideia de que para mim é muito importante, que o nosso julgamento clínico sempre deve prevalecer. Agora, você pode estar se questionando, mas e se o algoritmo identificar uma área de isquemia, eu avaliar e eu achar que não tem, e no meu laudo eu colocar que não tem, deixar lá aspects de 10, sendo que na verdade o aspects era de 8, 7, por exemplo. Será que nesse caso eu tenho uma culpa maior? Será que nesse caso, se esse paciente tiver um desfecho desfavorável por conta disso, eu vou ser punido de forma pior pelo fato de eu não ter identificado o que a inteligência artificial falou? Esse é um ponto que é extremamente relevante de ser levantado, e inclusive tem um estudo recente que avaliou exatamente o que acontece nesse cenário com algumas variações. Eu falo mais sobre isso nesse outro vídeo aqui.